Muito boa noite, queridos amigos. Estamos aqui de volta em mais um Polêmica Espírita. Esse é o nosso Polêmica Espírita de número 131. Estamos aqui, como sempre, muito bem acompanhados. Nosso querido Paulo Neto, de volta aqui à bancada. Ele que esteve fazendo o estudo da semana passada, mas não esteve aqui no nosso primeiro programa sobre o que não é Espiritismo. Boa noite, Paulo Neto. Boa noite, Arthur. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Cláudio. Rapaz, mas é ruim, né? Quando você. Opa! Problema na internet foi aqui ou lá? Vou ver aqui. Parece que o Paulo não teve problemas lá. Bem, enquanto o Paulo não volta, vamos aqui cumprimentar a Fernanda Linhares, desejando boa noite a todos. Cláudio Pecorari, enquanto o Paulo está lá congelado. Deixa eu ver quem mais. Bem, por enquanto são esses nossos amigos que já estão aqui conosco. Bem, enquanto o Paulo não volta, vamos ver então aqui, vamos iniciar esse nosso estudo do nosso 131º Polêmica Espírita com a segunda parte do nosso estudo, o que não é Espiritismo. 2 semanas atrás, quer dizer, em 2 programas passados, né, 2 programas atrás, nós tivemos a primeira parte. Então, quem não assistiu, a gente sugere que assista, porque nós tratamos lá de vários já assuntos, não é mesmo? Quem está aqui conosco também é a nossa querida Lia Maria Massad, tá falando do Espírito Santo, que maravilha. Isso aí. Bem, daqui a pouco o Paulo estará de volta, então vamos começar o nosso estudo da noite de hoje. Vamos lá. Aí está. Deixa eu então só fazer uns ajustezinhos aqui. Colocar um fundo mais neutro, né? Prontinho, agora sim. Bem, então essa é a nossa capa, né? O que não é Espiritismo. Então vamos lá. Vocês devem se lembrar, aqueles que assistiram, né, o nosso estudo, que nós prometemos que alguns desses assuntos que aí estão, né, numerologia, cartas, olha, o Paulo retornou aqui, vamos lá. Prontinho, está de volta, Paulo. Entendi nada, cara. É assim mesmo, Entendi né? nada. É essa loucura, né? Então, nós, no primeiro programa, falamos, né, já no final do estudo, queríamos trazer, pouco a pouco, uma série de temáticas. E desta lista aí, nós trouxemos pelo menos 2, sobre a numerologia e as fases da Lua. Nós ainda iremos tratar da questão das cartas, dos amuletos, das bebidas, do fumo, dos colares, defumação, trabalhos e búzios, que é certamente uma dúvida que muitos têm, né, ao atrelarem essas questões ao espiritismo. Bem, então vamos lá, vamos dar prosseguimento aqui. E o nosso primeiro assunto de hoje é numerologia. Deixa eu ver se eu modo. Agora acho que agora melhorou, Isso. né, Paulo? Sim, com certeza. É modo de Maravilha. leitura aí fica mais fácil. Show. Fiz esse ajustezinho aí pra gente. Bem, então, Paulo e queridos, qual é a definição, né? Uma definição bem rápida, né? Para a gente não, para a gente poder ser bem objetivo. Numerologia é a análise do significado oculto dos números e da forma como eles podem influenciar a vida, o comportamento e o destino das pessoas. Claro que a gente sempre lembra, né, Paulo, que a gente respeita todas as crenças alheias, mas respeitar não quer dizer concordar, né? É por isso que a gente abraçou o Espiritismo e não abraçou outras doutrinas, outras religiões, outras filosofias, que embora a gente respeite, a gente se afiniza mais, a gente vê mais lógica, né, na doutrina espírita. E muita gente, né, acha que o espiritismo poderia ou pode
abraçar essas ideias, né? Entre elas, os postulados da numerologia. Então, vamos lá. Então, o que nós teríamos a dizer em relação a isso? Nós teríamos a dizer que Allan Kardec não incorporou a numerologia ao espiritismo por razões doutrinárias, metodológicas e filosóficas. Em síntese, para Kardec, a numerologia não atendia aos critérios de validação racional, nem se fundamentava em observação e experimentação espírita. Então, aqui estão os pontos essenciais. Número 1. Falta de base empírica e experimental. Kardec insistia que todo conhecimento espírita deveria resultar de observação dos fenômenos, controle universal das comunicações, concordância entre os espíritos superiores e verificação racional. Por outro lado, a numerologia, por sua natureza simbólica e mística, não oferecia a Kardec, e eu acredito até hoje a nenhum cientista ou nenhum pensador, fatos observáveis, experimentação repetível ou validação independente. Portanto, não poderia integrar uma doutrina que Kardec chamava de positiva, filosófica e baseada em fatos. Então vamos aprofundar um pouquinho mais isso. Número 2, o caráter arbitrário e simbólico. A numerologia atribui significados espirituais ou ocultos a números, letras e datas. Paulo e pessoal, vocês já viram, né? Certamente já tomaram conhecimento de muitas pessoas que mudaram a grafia do nome, né? Como o nome é escrito, justamente com base, né, na numerologia, né? Eles fazem lá uma série de cálculos, né, onde uma letra equivale a um número e aquela coisa toda. Então elas resolvem, às vezes, tirar uma letra ou às vezes acrescentar uma letra, né? Aquela questão toda lá, tá? Porque eles acreditam, né, que mesmo as letras, os nomes, enfim, tem aí um valor oculto, um significado espiritual que pode trabalhar favoravelmente ou negativamente, né, junto à pessoa, né? Só que a gente, ao analisar de maneira geral o pensamento de Kardec, a gente vê que Kardec certamente considerava isso arbitrário, isto é, também baseado em tradições esotéricas, não em fatos, e dependente de interpretações pessoais. Quer dizer, é uma coisa muito variável, né? Quer dizer, quem é que atribui, por exemplo, digamos que o somatório do nome da pessoa dê 9. Para alguns, o 9 pode ser um número muito positivo, enquanto para outros passa a ser um número de azar. Então, é uma coisa muito arbitrária, é uma coisa que vai depender muito da cabeça da pessoa, né? Arbitrário quer dizer isso. Cada um vai arbitrar conforme a sua emoção, a sua crença, o seu pensamento, né? Então, isso, tudo que é arbitrário não pode ser utilizado como uma regra para todos. Então, Kardec considerava isso arbitrário, baseado em tradições esotéricas, não em fatos, e dependente de interpretações pessoais. Ele rejeitava práticas que se baseassem em misticismo simbólico em vez de causas inteligentes comprovadas. Inclusive, na Revista Espírita, ele critica explicitamente sistemas de adivinhação ou interpretações ocultistas, classificando-os como superstições, aí os termos que Kardec se utilizou, né? Superstições sem base racional e crenças místicas herdadas da antiguidade. E como nós falamos no início, né? Tem muita gente que crê de uma maneira absoluta de que tudo que é antigo é verdadeiro, enquanto isso não pode ser tido como uma verdade absoluta. Claro, tá muita coisa antiga,
que se apresentou, se confirmou como verdadeiro, né, com a experimentação, com a observação, mas muita coisa se mostrou completamente falsa, baseada em crenças, em superstições, que, aliás, era o que predominava na antiguidade. Arthur, nós Sim. podemos dizer que, pela numerologia, as pessoas que o nome, data de nascimento, der certo número no mundo inteiro, são mais ou menos o mesmo destino, vamos dizer assim? É o que Uai, parece, nós mas... somos pessoas diferentes, com nível de evolução Pois diferente, é. com conhecimento diferente, morando em culturas completamente diferentes. Como é que pode ser Uhum. tudo igual, cara? Eu não entendo. Muito complicado. Lembra muito a astrologia, né? Sim, não foge muito. É. Quer dizer, então pessoas nascidas no mesmo dia, no mesmo horário, serão então idênticas? Porque afinal de contas, elas estarão sob as influências, né, as mesmas influências astrais, Sim. né? Então, realmente, sob o ponto de vista espírita, isso não tem a menor fundamentação. Questão ali número 3, né? Item 3. Evitar superstição e sincretismo. Kardec tinha grande preocupação com evitar que o espiritismo fosse confundido com ocultismos, magismos, adivinhações, cabala, astrologia, numerologia, etc. Proteger a doutrina do sincretismo que diluiria sua identidade. Ele afirma em várias ocasiões que o espiritismo não admite práticas divinatórias ou sistemas baseados em supostos poderes mágicos dos números, cartas, signos, olha aí a questão da astrologia que a gente acabou de Uhum. comentar, né? Etc. Por que isso, pessoal? Porque Kardec era um preconceituoso, porque ele era mente fechada? Não é nada disso. Porque Kardec, assim como a própria doutrina espírita, né, faz primazia, a moral e a razão têm primazia. Então é a primazia da moral e da razão. Então, para Kardec, o foco do espiritismo é o progresso moral, a transformação íntima, a lógica das leis espirituais, causa e efeito, livre-arbítrio, reencarnação, etc., e não previsões baseadas em elementos externos como números. Então, o que interessa para a gente, enquanto espírita, é o nosso progresso moral e intelectual, que a gente sabe, né, que são efetivamente as duas asas, né, simbolicamente falando, do espírito, que efetivamente nos levarão, né, ao progresso espiritual e à perfeição, que é o objetivo de todos nós, não é mesmo? E isso se dá, claro, isso é todo um processo de transformação interior, em onde as leis espirituais, como livre-arbítrio, reencarnação, isso tudo tem que ser levado em conta. Se você leva em conta a numerologia, se você leva em conta, por exemplo, a data de nascimento, no caso, né, que o Paulo bem lembrou, se você leva em conta a astrologia, isso se choca com o livre-arbítrio. Afinal de contas, ninguém vai poder pretestar responsabilidade por nada, porque vai dizer que estava sob as influências dos astros ou dos números e por isso que fez isso ou aquilo. Então, a numerologia, por outro lado, é uma prática voltada para previsões, características de personalidade derivadas de datas e destino traçado por números. Então, não é mais o livre-arbítrio, né, que leva a tudo isso, e sim um destino traçado pelos números. Então a gente vira, né, Paulo, verdadeiros robôs, verdadeiras marionetes dos astros, dos números. Eu até acredito que existe vamos dizer assim, na nossa vida, uma certa dose de destino. O que seria esse destino? Aquela programação que nós fizemos antes de encarnar. Então a gente cria um destino, mas na hora que chega a certas coisas, nós podemos agir de um jeito ou de outro, porque nós vamos usar o livre-arbítrio. Tá? Perfeito. Então, nesse sentido, existe um destino. Sim. Tá? Mas não é um destino fatal, vamos dizer assim. Tá? É um destino, vamos dizer assim, provável.
né? Provável. Porque na hora é que nós vamos decidir o que, que nós vamos fazer. Sem dúvida, sem dúvida. Então, Kardec rejeitava a ideia de destinos fixados por fatores externos, por considerá-la contrário ao livre-arbítrio e ao mérito moral. Item número 5. Não recebe, quer dizer, a numerologia não recebeu, não recebe apoio dos espíritos superiores. Em todas as obras fundamentais ou básicas e na revista espírita, os espíritos superiores não, em nenhum momento, validam a numerologia, não a citam como alguma espécie de instrumento de elevação e até alertam contra sistemas místicos ou adivinhatórios. Se não há confirmação dos espíritos superiores pelo critério da universalidade do ensino, não pode ser parte da doutrina. Então, a nossa preocupação aqui é fazer com que essas práticas, né, também não invadam o nosso movimento espírita como se estivessem abalizadas, né, pela doutrina. Item 6. Kardec distinguia espiritismo de esoterismos. O século XIX tinha forte efervescência esotérica. Cabala, pitagorismo místico, magnetismo mágico, astrologia, talismãs, geomancia e numerologia. Kardec conhecia isso tudo, mas acolheu somente o que podia ser submetido ao método experimental. Rejeitou o que se baseava em tradições esotéricas não verificáveis. Assim, enquanto algumas correntes espiritualistas buscavam números sagrados, Kardec buscava leis naturais regendo o mundo material e espiritual. Então, vemos aí que a abordagem espírita se dá de maneira completamente distinta do esoterismo, por exemplo. Item número 7, coerência com a ciência espírita. Se algo não pode ser repetido, testado e controlado, não pode pertencer ao que Kardec chama de ciência espírita. A numerologia trabalha com simbolismos diferentes conforme culturas: pitagórica, cabalística, caldeia, chinesa, o que para Kardec demonstraria ausência de universalidade, falta de objetividade e ausência de lei natural por trás disso. Então, a conclusão que se chega é que o Espiritismo não abraça a numerologia porque esta não atende aos critérios fundamentais da doutrina espírita formulados por Allan Kardec: racionalidade, verificabilidade, universalidade do ensino e coerência com as leis naturais. A numerologia permanece como uma prática esotérica ou simbólica, enquanto o Espiritismo se define como uma doutrina de observação, raciocínio, moral, livre de elementos místicos não comprovados. Então está aí, né, os nossos comentários aí sobre a numerologia. Vamos agora ver aí se há algum fundamento em relação a esse tema, fases da Lua. Nós estamos mostrando aí para vocês, né, as fases da Lua, né? Nós temos ali a Lua nova, a Lua crescente, quarto crescente, né, Lua cheia, Lua minguante, né, quarto minguante, enfim, né? Tudo aquilo que a gente já conhece e vê nos céus todos os dias. E aí fizemos ali as seguintes considerações. A crença de que as fases da Lua influenciam fenômenos como corte de cabelo, plantio, parto, comportamento humano ou cicatrização não tem base científica porque não existe evidência mensurável, controlada e reprodutível de que a Lua exerça algum efeito direto nesses processos, com exceção de alguns fenômenos naturais específicos, bem conhecidos como as marés oceânicas. Abaixo, explico os principais motivos. E daqui a pouco a gente vai ver por que eu decidi falar sobre fases da Lua, porque vocês
deve estar pensando, poxa, mas isso é óbvio, eu não vi nenhum livro espírita ou, né, sobre fase da Lua. Me aguardem que daqui a pouquinho a gente vai chegar lá. Número 1, a força gravitacional da Lua é insuficiente para afetar processos biológicos individuais. A Lua influencia os oceanos porque eles são massas gigantescas de água, conectadas em grandes volumes. Mas em organismos vivos, plantas, animais ou humanos, a quantidade de água é muito pequena para que a variação gravitacional lunar cause qualquer efeito significativo. A diferença gravitacional entre lua cheia e nova é microscópica no nível de um corpo humano. Tecidos, vasos e líquidos internos não respondem à gravidade lunar como os mares, por exemplo. Estudos controlados não encontram correlação. Então, a ciência já testou várias crenças populares relacionadas à Lua, como, por exemplo, nascimentos e partos. Certamente o Paulo, como é do interior, né, Paulo? Já deve Rapaz, ter se elas deparado acreditam com o nisso negócio. A sim, lua cara. cheia vai, então a fulana vai ter neném. Não é isso, Paulo? Diz aí pra gente. Mas sinceramente, eu já percebi isso, né? Porque, Ah, como você disse, sou do interior, que determinadas fases da Lua parece que há mais partes, sim. Se é coincidência ou não, aham, tá? Mas olha para você ver uma coisa interessante, ah, Arthur. Existe uma coisa que o pessoal do interior fabrica, principalmente o pessoal da roça, com taquara. Não sei se, taquara vamos dizer, seria um bambu muito fininho, aham, altamente maleável, que você faz balaio, esse tipo de coisa. Então, as pessoas têm o seguinte, que se cortar a taquara numa determinada fase de lua, a, o balaio vai dar bicho ou qualquer coisa e vai se perder. Tem alguma coisa nesse relacionamento. Isso seria, vamos dizer assim, é empírico mesmo, é é, mais no sim. sentido de crença popular. É, Seria até interessante, eu acho que fizesse uma pesquisa mesmo em cima disso, né? Para ver sim. até que ponto tem interferência ou não. É. Mas dentro da placa do interior, como você disse, as coisas tomam figura diferente. É isso aí. Então, né, nascimentos e partos. O que nos diz a ciência? Não sou eu que estou dizendo, a gente fez uma pesquisa aí, inclusive se utilizou da inteligência artificial também para ajudar a gente. E eles disseram o seguinte: a análise de centenas de milhares de registros hospitalares não indicam aumento de partos em lua cheia ou nova. Não, Quando há aparente pico, costuma ser é. coincidência estatística. Comportamento humano, emergências, crimes, né? Ah, lua cheia. Então, o pessoal, né? Muitos atribuíram isso no passado. Ah, o lobisomem, né? Aparições, enfim, né? Então, vamos ver. Pesquisas em psiquiatria e epidemiologia mostram que não existe aumento consistente de surtos, né? Lembra a questão do Uhum. surto, né? O indivíduo que vira lobisomem, ele tem um surto na lua cheia, não deixa de ser, né? Mas é isso, obviamente, dentro do folclore, né? Mas mesmo surtos psicóticos, né? Pô, fulano é de lua, né? A gente já ouviu falar isso muitas vezes. Por quê? Se acreditava que determinar a lua, o período da lua, as fases da lua, né, deixavam certas pessoas mais sensíveis, né, próximas ou tendentes a terem determinados surtos psiquiátricos. Internações, então não existe aumento consistente de surtos, internações, agressões ou crimes em fases específicas da Lua. Cortes de cabelo e crescimento, é nisso que a gente daqui a pouco vai entrar, porque andou por aí um determinado médium dizendo ser intermediário de determinado espírito, dizendo que isso aí tem tudo a ver. Então vamos ver. O crescimento capilar depende de fatores biológicos, genética, hormônios,
Também a nutrição, né? Se a pessoa não se alimenta bem, uma das primeiras coisas que acontece, uma anemia, por exemplo, é a pessoa perder cabelo, né? Desequilíbrios hormonais, o fator genético, principalmente nos homens, né? É o meu caso aqui, meu pai era calvo, então não adianta eu lutar contra isso. Só dá para, né, dar uma disfarçada, mas não tem jeito. E isso não tem nada a ver com a luminosidade lunar, né? Segundo o que se verificou até agora. Cicatrizações e cirurgias. Estudos médicos mostram que a Lua não altera a coagulação, resposta imune ou velocidade de recuperação. Muita gente acredita nisso, né, de que a Lua poderia ter essa influência sobre a saúde, sobre a cicatrização, as cirurgias. Ah, não faz cirurgia agora porque está na Lua minguante, faz na Lua, sei lá, cheia, enfim, a série de crendices em relação a isso. A agricultura, essa que é um dos mais persiste, né, a crença, que até agora, pelo menos segundo a ciência oficial, não se mostrou muito, enfim, condizente com a realidade, mas a gente respeita quem acredita, né? Principalmente o pessoal do campo, afinal de contas, eles observam muito a natureza, né? Plantio segundo as fases da Lua é uma prática cultural antiga, mas a literatura agrícola moderna mostra que a fase lunar não interfere no crescimento das plantas. O que importa são solo, água, nutrientes, clima e fotoperíodo. Então, felizmente ou infelizmente, dependendo do ponto de vista, quem estuda, né, essa questão aí do plantio e tudo mais, pelo menos nas faculdades, a questão das fases da Lua não são levadas em conta. Então vamos lá. E por que tudo isso, né? Porque há uma confusão entre coincidência e causalidade. O brilho da lua cheia, por ser visualmente marcante, faz as pessoas lembrarem melhor eventos que coincidem com ela. É um fenômeno psicológico conhecido como viés de confirmação e também memória seletiva. Isto é, a pessoa só recorda quando deu certo e esquece todos os dias em que nada especial aconteceu. Então é isso, deram o nome de viés de confirmação ou de memória seletiva. Item número 4. O calendário lunar agrícola era prático, não científico. Em sociedades antigas, sem instrumentos meteorológicos, usar a lua como referência era útil para organizar tarefas, não porque tivesse um efeito real. Era simplesmente um marcador de tempo natural, né? Porque eles às vezes se perdiam nos calendários, né? Se perdiam nas datas, nos horários, né? Isso lá na antiguidade. Item número 5. A única influência científica robusta da Lua, até agora, as marés, como eu já disse anteriormente. A Lua influencia diretamente nos níveis das marés e alguns comportamentos de animais marinhos que dependem de marés e de luminosidade. Né? Então, claro, né, as baleias, os peixes, né, os golfinhos, enfim, os animais marinhos aí, claro, vão se comportar dessa ou daquela maneira, segundo os níveis das marés e também da luminosidade. Então, vamos lá. Então, fora isso, nenhum processo biológico humano ou vegetal mostra dependência comprovada das fases da Lua. Vamos acompanhar aí, né? Claro, a gente não está fechando questão em nada, mas até o momento é isso que a ciência nos diz sobre essa questão. Conclusão: a crença das fases da Lua persiste por tradição cultural, simbolismo e vieses psicológicos, mas não encontra respaldo em experimentos científicos rigorosos. Hoje, a ciência explica que a Lua exerce influência limitada sobre o planeta e praticamente nula sobre processos biológicos individuais. E aí, pessoal, vamos entrar aqui em por que o Arthur fez essa doideira aí de falar de fases da Lua. É por conta disso aqui.
Paulo, em 29 de janeiro de 2010, nós já escrevíamos sobre esse tema lá no nosso blog, né? O Espiritismo com Kardec. A gente escreveu esse artigo intitulado Uma Tese por Demais Cabeluda. Mostrando ali o rapaz ele completamente sem cabelo, né? E aí a gente fez a seguinte introdução. Uma das características marcantes dos espíritos pseudo-sábios é a pretensão de falarem sobre tudo com desassombro, com o intuito de demonstrar possuírem conhecimentos ilimitados e melhor impressionarem aos que lhes dão ouvidos. Allan Kardec, assim como os espíritos superiores, fez várias advertências em relação a essa classe de espíritos, sendo que o movimento dito espírita brasileiro parece ignorá-las, preferindo acreditar que tudo que provém do mundo espiritual deva ser acatado e mesmo publicado sem qualquer análise crítica. Prática esta, aliás, tida erroneamente como anticaridosa. Como se no mundo espiritual só houvessem espíritos sábios e iluminados, únicos capazes de se comunicarem com os homens. Ledo engano, o que denota um profundo desconhecimento da doutrina espírita e da metodologia kardeciana no trato com os espíritos. E, como resultado, temos percebido o enorme avanço de ideias estranhas à doutrina, tornadas conhecidas através de obras repletas de excentricidades, exotismos e heresias científicas e doutrinárias de toda sorte, misturadas a conceitos inaceitáveis e palavras bonitas, exaradas com um fito de despistar os leitores menos atentos. No precioso livro Viagem Espírita, de 1862, o codificador faz, já naquela época, comentários importantes sobre essa questão. Abre aspas para o que está lá no Viagem Espírita. Esses erros provêm quase sempre de espíritos levianos, sistemáticos ou pseudo-sábios, que se comprazem vendo editadas suas fantasias e utopias. Mas, como esses espíritos não possuem nem a verdadeira cultura, nem a verdadeira sabedoria, não conseguem manter por muito tempo o seu papel e a ignorância os trai. É preciso que não temais para o futuro a influência dessas obras. Elas podem momentaneamente acender um fogo de palha, mas quando não se apoiam em uma lógica rigorosa, vede, ao fim de alguns anos, muitas vezes de alguns poucos meses, a que se reduziram. E a gente vai ver que obras são essas, vamos ver pelo menos um exemplo em que isso realmente aconteceu. Eles começaram essas obras e esse médium, né, vendeu muita coisa no passado e o que a gente vê hoje é aquilo, né, se desmilinguindo na medida em que a verdade vai aparecendo. E aí Kardec conclui com bom senso que o caracterizava. Abre aspas. Uma vez que os espíritos possuem livre-arbítrio e uma opinião sobre os homens e as coisas, compreender-se-á que a prudência e a conveniência mandam afastar esses perigos. No interesse da doutrina, convém, pois, fazer uma escolha muito severa em semelhantes casos. Fecha aspas. Em O Livro dos Médiuns, Allan Kardec descreve a tática adotada pelos espíritos pseudo-sábios, alertando para o perigo que representam. Diz Kardec, estes são os mais perigosos, porque afetam uma aparência séria de ciência e de sabedoria, em favor da qual proclamam, em meio a algumas verdades e boas máximas, as mais absurdas coisas. Fecha aspas. E Kardec arremata, ensinando qual deva ser a postura eminentemente espírita e correta em relação aos mesmos. Separar o verdadeiro do falso, descobrir a trapaça oculta numa cascata de palavras bonitas, desmascarar os impostores, eis, sem contradita ou sem contradição, uma das maiores dificuldades da ciência espírita. Então vejam aí que não é algo fácil, né? É realmente uma das maiores dificuldades a gente descobrir a trapaça oculta numa cascata de palavras bonitas,
né, e separar o verdadeiro do falso. No que tange especificamente ao espírito Ramatiz, olha ele aí de novo, já tivemos a oportunidade de listar e comentar inúmeras de suas discrepâncias em relação ao espiritismo e às ciências em geral, desde suas previsões apocalípticas de destruição do planeta, que não se cumpriram, até as descrições pormenorizadas da topografia marciana, que em nada se assemelham à verdadeira conformação daquele planeta. Teses estas que funcionaram como carros-chefes do citado espírito e que hoje encontram-se flagorosamente desmentidas pelo tempo e pelo avanço da tecnologia e do pensamento humano. No entanto, Ramatiz não só se mostrou um equivocado profeta e astrônomo, mas também um bem mal informado médico dermatologista, com grande desconhecimento acerca da fisiologia humana. Na obra Magia de Redenção, ditada ao médium Hercílio Mais, capítulo 9, intitulado O Uso do Cabelo na Feitiçaria, página 163, sétima edição, consta o seguinte, vamos lá. Pergunta: poderias dizer-nos por que os homens ficam calvos e tal fenômeno é mais raro entre as mulheres? Bem, é bom que nessa hora está todo mundo sentado, né? Então vamos lá, estão sentadinhos, né? Então vamos lá, vamos ver aqui a resposta do Ramatiz, se é que é o Ramatiz mesmo, né? Não foi o próprio Hercílio Mais, a gente já tratou disso aqui, né? Então vamos lá. Apesar dos inúmeros fatores organogênicos, ó, palavras difíceis, né? Para dar uma ideia de sabedoria, de conhecimento, e hereditários enfermiços que enfraquecem a cabeleira humana, além do uso nocivo de cremes, gomas, produtos e tinturas químicas que atacam o bulbo capilar, uma das principais causas da calvície masculina é a ignorância do homem em cortar os seus cabelos. Paulo, não pode cortar o cabelo, Paulo. Meu Jesus. Eu cortei demais, aí, ó, olha no que deu. Esse é o problema, segundo o Ramatiz. Aliás, modernamente, observa-se que as próprias mulheres também se candidatam à calvície prematura por adotarem o cabelo curto e o deceparem fora de época. Olha lá. Como assim, fora de época? É aí é que entra As fases da Lua? as fases da Lua, exatamente. Quer dizer, então, ele até adota o nome decepar, né? Decepar o cabelo, quer dizer, e é contra as mulheres adotarem o cabelo curto. Aí prossegue. As leis que disciplinam os fenômenos da vida física, etérica, astralina ou mental, na verdade, derivam-se de uma só lei imutável e eterna, a lei divina da criação cósmica. Ela é a mesma lei que rege a coesão dos astros no campo sideral, a afinidade entre as substâncias químicas e o amor entre as criaturas humanas. Em consequência, até no corte do cabelo, o homem deve obedecer à regência das leis que regulam o seu crescimento capilar, caso não deseje ficar calvo. Então, nós dissemos lá, como pôde perceber o leitor, Ramatiz aponta o corte dos cabelos como um dos fatores que provocam a calvície em homens e mulheres. Algo que, evidentemente, não faz o menor sentido, haja vista que, caso assim fosse, seríamos todos carecas, uma vez que não há quem não corte os cabelos nos dias de hoje. Mas não vai parar aí, ó. Não se contentando, Paulo e amigos, em prescrever uma medida anacrônica para evitar a perda dos cabelos, Ramatiz ainda chega a afirmar que o corte dos cabelos deve obedecer às fases da lua, antigo mito cultural e crendice, hoje desmentida pela ciência moderna. Nós dizíamos isso lá em 2010. Na verdade, sabe-se que o cabelo é formado por uma proteína chamada de alfa-queratina, sendo que tudo o que acontece com ele está na parte interior do couro cabeludo, a 3 ou 4 milímetros de profundidade. Nosso cabelo nada mais é do que células mortas impregnadas de queratina.
Portanto, não há uma conexão entre o crescimento dos cabelos com as fases da lua, já que não se pode comparar crescimento dos cabelos com crescimento de plantações, por exemplo, que obedecem a leis bem diferentes entre si. Tal crendice tem origem nas mitologias dos povos agrícolas, que achavam que o que era bom para as plantas servia para os cabelos. Então, se eles achavam que as fases da lua eram bom para as plantas, a mesma coisa poderia servir para os cabelos. Assim, conforme a superstição, aparar os fios na lua cheia aumentaria o volume. Na minguante, teria o efeito oposto. Na lua nova, seria ótimo para renovar o visual, e na crescente, ideal para se tornar um Sansão ou uma Rapunzel. É brincadeira, né? Assim, provas de que os fios reagem à melatonina, hormônio associado à luminosidade do meio ambiente. Por isso, a taxa de crescimento é ligeiramente menor durante o inverno. Isso são os dermatologistas que dizem, né? Por isso que eles falam que é bom nós pegarmos sol e, entre esses benefícios, está justamente acelerar a taxa de crescimento, porque nós precisamos das vitaminas, vitamina D, inclusive nesse processo aí, né, para a produção de melatonina e outros, uma série de outros hormônios, né, são ativados ou reativados com a maior exposição, né, ao sol. É por isso que a gente vê tantos casos, né, Paulo, de suicídio, depressão em países com com poucos dias de sol, né? Porque às vezes há esses problemas, né, hormonais que ocorrem em função da pouca exposição ao sol, às vezes aí para pessoas mais sensíveis, induzindo alguns casos até de depressão, e aí as pessoas, por vezes, tirando a própria vida. Continuando. Vou usar aqui, peraí, pronto. Então, acabou aqui, tá? Nós terminamos aqui. Sabíamos que ia ser um programa um pouquinho mais curto, mas isso é para também, né, vocês ficarem aí, continuarem interessados em assistir o nosso programa, porque no próximo, caso o Paulo não faça algum estudo ou não tenhamos convidados, a gente vai dar sequência a essa série de ideias aí que muitas vezes são adotadas pelos espíritas ou por simpatizantes do espiritismo, ou, como vocês acabaram de ver aí, são inseridas, né, em livros tidos como espíritas, livros tidos como de origem mediúnica, onde essas superstições, essas crendices, enfim, essas ideias são defendidas. E aí vocês sabem que acaba acontecendo, né? As pessoas acham que se está escrito é verdade, não questionam, não contestam, e nós estamos aqui tentando contribuir para que isso não mais aconteça. Arthur, eu não sei, não tenho muito conhecimento de biologia, mas a calvície pode ser algo hereditário? Com certeza. Ué, mas aí como é que foi o corte do cabelo? Que tem? Não entendi. Ué, ele não falou que tinha que cortar o cabelo na época certa? O cara já nasceu careca, cara? Pois é, Ué, não, é totalmente contraditório. tem chance, cara. É uma loucura. Quer dizer, não tem nada a ver uma coisa com outra. Vamos ver aqui os comentários, né? Vamos ver aqui se tem algum comentário. Quem está conosco aqui é nosso querido Francisco Rebouças. Aí, Paulo. Forte abraço aí, ó, tá dando apoio lá à divulgação dos meus livros lá no Agenda Espírita Brasil, né? Isso aí. E se você vai estar em breve com ele, não é isso? Sim. Agora em dezembro vou estar com o programa lá. Maravilha, é isso aí. Fernando Liares ainda dizendo o seguinte: um conhecido meu tinha uma crença que se a pessoa dormisse com a cabeça voltada para o local onde o sol nasce, não teria problemas espirituais. Do contrário, se dormir para o lado que o sol se põe. Meu Deus do céu, aí complica, né? Complicado.
Mateus, que está conosco também aqui, nosso querido Mateus, né, que já esteve aqui no nosso Polêmica Espírita por 2 ou 3 oportunidades, quem sabe, né, Mateus? Aí, ó, vai preparando uma coisa aqui para o nosso Polêmica Espírita, para você poder voltar aqui, vai ser um prazer para todos nós. Fernando Linhares dizendo, oxi, meu cabelo é curto, tô lascada. Ai, ai, o Cláudio Pecurário brincando aqui, pobre Kojak, quem lembra? Quem não Tá lembra, né? Da nossa época. O Matheus também dizendo, ó, tô lascado, corto todo mês. Gente, se fosse assim, ninguém mais teria cabelo, né? Porque eu, enfim, as pessoas não, geralmente quando vão cortar o cabelo, não estão preocupadas em saber se é lua cheia, lua minguante, não tem nada disso, né? Deixa eu ver aqui. Para acreditar nesses espíritos é preciso não raciocinar absolutamente nada, infelizmente, né? E o Francisco aqui dizendo, excelente programa, Arthur. Eu que agradeço aí pela sua presença, Francisco. Uma honra tê-lo aqui com a gente. Paulo, mais algum comentário? Lembrou mais alguma história? Pode ser que esteja enganado, que Ah, a população, de uma forma geral, ela é o misticismo atrai, eu não sei se explicar como, sabe? As pessoas gostam, parece que o cara que pega esse viés místico, ele parece que o povo ele tem um poder maior, sei lá, alguma coisa assim, porque se atrai demais, é impressionante. Qualquer coisa que fala, as pessoas estão acreditando. Incrível, incrível mesmo. é impressionante. E não custa, né, você ter uma postura minimamente crítica. O crítico, ele às vezes, as pessoas acham que isso é uma postura chata. Claro, pode se tornar chata quando extremada, né? Você não precisa. Uma pessoa falou uma coisa que você não acredita, desde que aquilo, né, não vai causar nenhum mal gigantesco, você deixa, não vai estar, né, interrompendo a conversa para estar corrigindo ninguém. Não, não se trata disso. O que a gente está tratando aqui é de uma coisa séria, que às vezes pode se confundir com a divulgação do espiritismo e a gente acaba colocando o espiritismo em maus lençóis ao defender certas ideias, né? Imagina, tá lá o médico dermatologista no centro e você vem com uma obra dessa dizendo que a pessoa que corta o cabelo na fase minguante da lua vai ficar calvo. A pessoa vai sair ali na hora. Isso é que é espiritismo? Porque infelizmente as pessoas julgam o espiritismo pelos espíritas, ou por alguns espíritas, né, Paulo? Uhum. Então vai sair de lá com uma impressão muito negativa, se, por exemplo, já não souber o que o espiritismo ensina, né? Vai achar que o que a pessoa está dizendo lá na frente, ou mesmo na internet, é espiritismo e aí vai se afastar. Outra coisa, Arthur, o grande problema que eu percebo no movimento, ou melhor, os frequentadores de casa espírita, eles estão mais de frequentadores mesmo. Pouca gente estuda, tá? E muitas vezes o palestrante fala ali, ela toma como se fosse a própria doutrina que defendesse aquela ideia, por exemplo, e aí complica, cara. Há pouco tempo aí, eu estava assistindo a palestra, a pessoa começou a falar de Leon Denis, e depois mudou o nome dele umas 3 vezes. Meu Deus, assim, dá dó, dá dó. Para quem não conhece, né, não percebe a mudança do nome dele que ela deu lá umas 3 vezes lá. Mas a gente que tem um pouco de estudo até dói, cara, até dói, entendeu? É mesmo. Até dói. Mas não é fácil, não. Não é fácil, não. Dá até aquela que o pessoal chama de vergonha alheia. Nossa senhora, caraca. Chega a doer mesmo. Muito Uma hora complicado. ele falou dias não sei o que lá. Dias, cara, dias. Ai, caraca. Você lembra que história foi essa? Diz o quê? Não, ela deu, por exemplo, tem pessoa que é Dias da Cruz, por exemplo. Então tipo assim, Tá. sabe? Sei. O nome composto lá, mas Dias não sei de quê, não lembro lá o que falou, não, Ah, até esqueci, mas o fato em si eu lembrei, né? Foi um dia que eu até levei minha esposa para assistir a palestra, cara. Ô sim. vergonha. Ô vergonha. É, é complicado, né? A gente tem que ter o respeito primeiro pela verdade, segundo,
se a pessoa vai falar em nome do espiritismo, tem que pesquisar, tem que estudar, como em qualquer coisa, né? Não é só no espiritismo. Sim. É, Então, e eu acho que falta um compromisso de muitas pessoas que é, falam pelo espiritismo em relação a isso, né? As pessoas buscar a base doutrinária. Tem muitas pessoas que diachismo, fala diachismo. Eu acho que é assim, eu acho que é assado e solta para lá. E é, aí é um Deus nos acuda. Pode depois você consertar, né? O sim, caso assim mais gritante para mim é a questão da possessão, que eu acho que é uma coisa assim tão óbvia, né? A questão da sim, mudança de pensamento de é, Kardec ao longo do tempo, né? Quando ele sim. começou a perceber os fatos, né? Principalmente dos processos de Mosini, da senhorita Júlia, que ele muda de ideia, as pessoas pegando ainda dentro de casa espírita que não existe possessão, cara. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Aí não, cara. Entendeu? Então Exato. mostra que é falta de estudo, pô. É. Que é falta de estudo. Depois essas pessoas não sabem porque Ué, às vezes os centros espíritas estão esvaziando. ué. Claro que tem uma série de fatores, mas por vezes, né, isso é que pesa, porque as pessoas um pouco mais exigentes vão se afastar, Com certeza. né? Vão se desestimular em relação a essas palestras, essas abordagens completamente sem base, né? Bem, não temos aqui mais nenhum comentário, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ah, tá, o Matheus ainda dizendo. E também virou algo constante colocar pessoas na casa espírita para fazer palestra que não Ih, conhecem o espiritismo. Isso realmente é muito complicado. E acham que estão fazendo uma obra das caridades. Não, vamos dar uma chance para ele, né? E não é assim. Existe uma responsabilidade que está acima, né? A maior caridade é dizer para a pessoa, olha, não, estuda um pouco mais, frequenta aqui os estudos, enfim, adquira mais conhecimentos, aí mais para frente, né, você poderá então fazer qualquer tipo de exposição, ou começa com temas mais tranquilos, né, e assim por diante, é assim que geralmente acontece. Bem, pessoal, então chegamos ao final aí do nosso Polêmica Espírita número 131. Daqui a 2 semanas estaremos de volta e estamos chegando ao final do ano. E aí, Umas nós férias? iremos. Hã? Vamos ter umas férias ou não? Vamos ter umas férias aí. Ficou mesmo. Qual, Paulo? Eu estou sem meu celular aqui. Como é que as datas ficaram? De 15 de dezembro a Ah, 15 de janeiro. isto. Então, de 15 de dezembro a 15 de janeiro, nós vamos dar uma pausa aqui no Polêmica Espírita para retornarmos no dia 21 de janeiro, tá bom? Então já fica aí, mas ainda temos tempo, ainda teremos aí encontros, teremos aqui lives, programas do Polêmica Espírita e a gente vai voltar a falar sobre esse período de recesso que na verdade ocorre sempre todo ano, né? Porque tanto Paulo quanto eu devemos, né, Não, e nesse viajar. período também, né, Arthur, muita gente viaja, é É verdade, complicado. Então, não é é verdade. só em relação a gente, né? Não só por isso, É mais ou menos com todo com certeza, mundo, né? com certeza. Pés escolares, os filhos dentro de casa para assistir É, palestra não é fácil. Quem tem filho pequeno, não é meu caso, mas. é Entendeu? verdade, é É isso verdade. aí. Então, ótimo. E aí, em breve, nós retornaremos, né, a falar desses assuntos na parte 3 desse tema, o que não é espiritismo. Aguardo todos vocês aqui, deem aí o joinha, compartilhem aí essa live para que a gente possa aí manter sempre o nosso trabalho bem divulgado, não é mesmo? Um forte Isso. abraço a todos, boa noite. Até a próxima, Tchau, se tchau, Deus até a quiser. próxima.